E aí, bora aprender a configurar o MIF30? Bom galera, bem-vindos a mais um tutorial aí da Tecnored Group. E hoje nós vamos aprender a configurar o nosso inversor de frequência MIF30. Esse carinha aqui, nossa versãozinha um pouco mais completa, tá, do inversor de frequência, já com controle vetorial sensorless, com controle escalar, ele tem um sistema de multispeed, ele tem relé de saída e outras funções que a gente vai estar aprendendo aí ao longo dos dias, ok? Esse carinha aqui vem com manual de configuração dele em inglês, com todos os parâmetros, todas as funções, controle PID, controle digital, as entradas digitais, saídas digitais, entradas e saídas analógicas, então você consegue ter todas as parametrizações dentro desse carinha aqui, ok? E hoje a gente vai estar trabalhando com o nosso inversor MIF30 de 1 cavalo, entrada mono, saída tri, um motofreio da Mototec de meio cavalo, também para a gente explicar como que funciona a atuação do relé de saída do nosso inversor, né, que ele tem uma capacidade de carga alta, que consegue até comutar um freio diretamente do inversor. E estaremos também configurando para o uso das entradas digitais, para a gente conseguir controlar ele através aqui das portas remotas, ok? Então nós vamos iniciar aqui toda a parte de alimentação, borne, ela se encontra embaixo dessa capinha aqui, né? Nós temos aqui na parte de cima as entradas digitais, saída digital, temos a saída a relé, temos a entrada analógica, saída analógica e a comunicação RS485. Embaixo a borneira de freio, né? Resistor de frenagem, alimentação e saída para motor, inclusive o aterramento, tá, gente? Muito importante isso daí. Então, voltando aqui, né, para o que é importante. Quando você energizar o inversor, ele já vai começar a piscar nessa telinha aqui. Repare que ele vai estar em stop, o mostrador vai estar mostrando a frequência em Hz, e se você ajustar aqui o potenciômetro, ele vai de 0 até 50, que é a configuração de fábrica do nosso inversor de frequência, certo? E só que nós entendemos que a sua aplicação ela não demanda essa frequência de trabalho. Você pode estar utilizando uma limitante de 30, 40, 80, 100, 120 até 600 Hz, esse inversor ele te entrega, tá? Então vamos lá. No nosso teclado nós temos a tecla de posicionamento do dígito, né? A de voltar, incrementa valor, decrementa valor, PGM, que é a nossa onde acessa os parâmetros, Run, que coloca o inversor em rotação, o Stop ou Reset para resetar uma falha ou para parar o inversor, e o Enter para acessar os parâmetros. Temos também a tecla Heavy Jog, que ela é para reverter a rotação quando o comando for via IHM, certo? Estaremos trabalhando hoje a configuração do inversor via entradas digitais. Então vamos lá. Primeiramente a gente entra aqui na tecla Prog, ele vai aparecer na tela F0, que é o grupo de parâmetros básicos, tá? O nosso inversor ele trabalha com grupos de parâmetros. Isso facilita você encontrar aquele parâmetro que você precisa alterar sem ter que percorrer 800 códigos diferentes até você chegar naquele que você quer. Então, através dos grupos, você acessa o grupo. Dentro do grupo você tem o subgrupo e é o parâmetro que você vai alterar. Então você tem pouco espaço de parâmetros para estar fazendo o salto entre um e outro e fazendo toda essa parametrização aí de uma maneira mais rápida e eficiente, tá? No nosso manual, nós conseguimos abrir aqui diretamente já na página 44, que tem as funções de cada parâmetro, né? E aí nós podemos começar aqui. Eu sempre recomendo, tá? Começar fazendo a parametrização dos dados de motor. Por que os dados de motor? Caso você esqueça algum detalhe, enfim, ele já foi feito e aí o restante ele vai funcionar com as proteções todas da maneira correta. Proteções que o motor precisa ter para que o inversor atue corretamente, a tensão de trabalho, rotação para que ele possa fazer o cálculo da frequência e te mostrar também a rotação nominal na tela do display, tá ok? E também ele entender quais são a resistência interna do estator, qual que é a indutância, e ele conseguir fazer o cálculo também do sistema de controle vetorial sensorless, ok? Então vamos lá, tecla PGM, grupo F2, que é o grupo de motores, Enter. Grupo F200, ele é o tipo de motor. No caso nosso, ele é um motor assíncrono, então ele continua em 0, né? Eu dou Enter, ele já vai pular para o F2.01. O F201 é a potência nominal do motor em kW. Esse é o motofreio da Mototec de 1 cavalo de potência, 0,75 kW. Então eu acesso ele e vou lá para 0.7. Como eu não tenho duas casas decimais, eu arredondo, coloco 0.7. Dou um Enter, ele já entende que é um motor de 1 cavalo.
Parâmetro F202, ele é a tensão nominal do motor. Ele já vem pré-setado para 220, né, que é realmente a tensão nominal da rede monofásica nossa, e a saída também vai ser trifásico 220. Dou um Enter, vou para o próximo. Grupo F203, que ele é a corrente nominal do meu motor. Aqui eu vou falar para o meu motor qual que é a corrente nominal de trabalho, para que ele possa estar atuando as proteções com base nos dados que eu coloquei ali. Então, se o meu motor entra em sobrecarga e começa a superaquecer, o inversor ele vai identificar isso através da corrente e vai desligar e entrar em alarme para que não ocorra uma queima nem do inversor e nem do motor, certo? Então, esse dado ele fica aqui na plaquinha do motor e a gente vai consultar aqui na nossa plaqueta, ó. 6,21 amperes em 220. Então, eu venho aqui. Repare que a primeira casa é a que está piscando. Eu preciso jogar lá para o 6. Então, venha no meu botão para jogar a casa decimal, ele vai lá para a última. Então, eu venho aqui, 6, próxima, 21 amperes. Você viu como foi rápido? Enter. F204, a frequência nominal do meu motor. Esse parâmetro aqui, ele vai travar em 50, porque eu tenho que primeiro ir lá no meu grupo F0 e mudar o F010, tá? Então, eu volto aqui de novo, vou no meu F0, Enter, F010, e aí sim eu consigo alterar a minha frequência máxima. Eu vou lá para a casa decimal da dezena, vou jogar aqui para 120 Hz, certo? 120 Hz que eu estou estimando que eu quero chegar com esse conjunto aqui. Enter, salvei, volto de novo lá para o grupo F2. Eu estava no F204, então F204. Agora sim eu consigo vir e alterar a frequência nominal do meu motor para 60 Hz. Enter, atribuiu. F205, a rotação nominal do meu motor. Novamente, eu consulto a plaqueta do motor para que eu consiga informar para o inversor que a cada Hertz que ele incrementar, ele vai fazer o cálculo e me mostrar a RPM real ou aproximada, né, calculada do meu motor. Então, na nossa plaqueta eu tenho aqui 1728 RPMs. Então, vamos lá. 1728 RPMs. Programadinho, ok. F206 já entra a resistência do estator e a resistência do motor. Esses parâmetros eu não preciso configurar. Eu posso ir diretamente no F211, que é o auto tuning. Eu dou um enter nele e eu tenho duas modalidades de auto tuning, certo? O auto tuning estático, que é com o motor parado, quando eu já estou com ele acoplado na carga, enfim, na máquina, ou com rotação. A maioria das aplicações, o pessoal não tem como desmontar o motor, então nós vamos fazer ele estático. Como que eu faço? Eu jogo ele em 1, dou o enter, ele vai aparecer tune. Apareceu tune, eu entro no run. Ele começa a apitar e fazer toda a leitura. Ele vai injetar uma corrente contínua dentro do estator e vai fazer essa leitura para verificar como que está a questão da resistência, indutância, como que está realmente o estator do meu motor, e vai salvar isso daí tudo na memória. Então nós temos que aguardar um minutinho até que o processo realmente termine. Bom, o nosso auto tuning terminou, ele voltou novamente para 0, o mostrador mostra a frequência em Hz e ele volta a piscar. Isso significa que o nosso auto tuning finalizou. Então nós vamos voltar novamente para o nosso grupo de parâmetros, PGM. Agora nós vamos para os parâmetros básicos. O que são os parâmetros básicos? Rampa de aceleração, rampa de desaceleração, tipo de comando, se vai ser via IHM, se vai ser via terminal, se vai ser via comunicação RS485. Então o grupo F0 é quem eu vou determinar qual vai ser o método de funcionamento, né? Por onde eu vou começar. Então eu venho aqui de novo para o grupo F0, Enter. O primeiro parâmetro a gente não mexe, que é o F000, né? Ele vai me falar qual que é o tipo do nosso inversor. Como ele é um modelo geral para uso de aplicação geral, não tem como alterar, tá? Então nós vamos pular ele diretamente para o F001. O grupo F001 ele demanda qual que é o tipo de controle que esse inversor vai estar fazendo junto com a carga. É um controle escalar, onde eu vou ter somente uma rampa de aceleração e desaceleração no tempo, ou eu preciso fazer um controle de carga. A minha carga ela é constante, ela é variável? Se a minha carga ela é variável, eu prefiro utilizar um método de controle vetorial sensorless, aonde o meu inversor ele entende a necessidade de carga do motor e consegue ajustar a frequência automaticamente para que tente manter o mais linear possível, tá? Então vamos lá.
O método de controle que vem padrão de fábrica é o escalar, né? Tensão pela frequência. Nós vamos alterar ele para 0, que é o módulo de controle vetorial sensorless. Dou um Enter, salvou. Grupo F202, esse é importante para quem está querendo utilizar a caixinha de comando externo, uma botoeira na porta do painel ou uma botoeira perto da máquina e não vai utilizar IHM aqui, tá? Ele vem setado de fábrica como 0, que é o keypad. Keypad é essa telinha nossa, também conhecida como IHM. Nós vamos colocar ela em 1, que é o grupo de terminais das entradas digitais, e apertar Enter. Para quem vai utilizar a comunicação Modbus RTU, colocaria em 2 e partiria depois para a configuração do protocolo Modbus. Isso aí é um outro vídeo que nós vamos estar comentando mais para frente, tá? O próximo parâmetro, F003, esse cara ele vai me falar quem que vai controlar e ajustar minha frequência. Vai ser esse potenciômetrozinho aqui da IHM incorporada? Vai ser um potenciômetro externo? Eu ainda não tenho nessa caixinha aqui o potenciômetro externo, tá, gente? Mas caso você fosse utilizar, você pode estar ligando ele na AL1 e colocando esse valor em 2. Ele já iria atribuir a entrada analógica pelo potenciômetro da entrada analógica e você conseguiria fazer esse controle também via caixinha remota. No nosso caso, como eu vou estar utilizando o do keypad, né, do nosso IHM, eu vou manter ele em 1 e Enter, certo? O próximo parâmetro relevante, né, que eu digo, porque existem outras configurações, caso você queira utilizar um diferencial entre 2 potenciômetros, fazer uma compensação, ou você utilizar uma entrada analógica para controlar torque e a outra para controlar a velocidade, isso tudo é possível, tá? Então eu já vou pular direto o F008, aliás. O F008 ele vai me falar qual que é a frequência máxima que o meu potenciômetro aqui ele vai atingir no ajuste. Como eu já ajustei o F010 para 120, eu consigo vir aqui e ajustar ele também para o mesmo valor, tá? Ou se eu quiser limitar para o meu operador, caso ele venha, né, abrir o painel ou ter acesso e que ele não atinge uma velocidade muito alta, eu consigo limitar essa frequência aqui também de operação para que ninguém possa ultrapassar aquele limite. No nosso caso, como é um teste, nós vamos deixar com 120 Hz. Enter. O F009, ele vai descrever se você quer que ele parte no sentido direto, né, que seria sentido horário, né, considerando que você ligou as 3 fases como UVW correspondentes ao sentido de entrada do motor, que ele já está em sentido horário, ou se você já quer que ele parta com a rotação invertida, tá? O parâmetro F010 nós já configuramos que é a frequência máxima, e o F011 ele determina a frequência máxima da entrada analógica que existe aqui na borneira. Caso você utilize o potenciômetro externo, essa entrada tem que ser configurada, tá? Esse parâmetro F011 para que a entrada analógica atinja também a máxima frequência. E o F012, que também tem que ser configurado como a máxima frequência a ser atingida, tá? Então você vai de 0 até quanto? Então você também altera esse cara aqui. Vou colocar 120, que é o que nós estamos utilizando para o teste. E por fim, rampa de aceleração e desaceleração, que é o grupo F0, parâmetro 17. Eu quero deixar esse cara aqui com 5 segundos de aceleração. É um tempo razoável, ok? Então, F018 é o tempo de desaceleração. Lembrando que para tempos de desaceleração muito curtos ou uma carga inercial muito alta, é recomendado você utilizar o resistor de frenagem. Nossos inversores, desde o menor, que é o de 1 cavalo, né, na linha MIF30, até o maior, ele já vem com IGBT de frenagem incorporado. Então é muito importante você estar consultando o nosso catálogo digital técnico e consultando qual que é o valor de resistência que você vai incorporar aqui. Ele é plug and play, conectou os 2 cabos, ele já entende que está conectado um resistor de frenagem e ele já faz todo o processo de frenagem sozinho, tá? Então vamos lá, eu deixarei aqui também com 5 segundos de desaceleração, certo? O próximo parâmetro que nós vamos cuidar agora será o grupo das entradas digitais, que é o grupo F5. O grupo F5 ele determina o que cada uma das entradas vai fazer. Então, eu quero que a minha entrada MI1, que está ligada nessa chavinha comutadora, ela gire horário. Eu quero que a minha MI2, ela cuide desse botão aqui, de pulso, que ele vai girar pulsado anti-horário. Eu tenho uma aplicação, por exemplo, em que eu vá acelerar por um lado, depois ele passa no sensor par e eu quero que ele volte um pouco no ajuste manual do operador. É isso que eu estou tentando simular aqui. O nosso
botão de emergência para fazer a parada, certo? Então vamos lá. Grupo F0, a gente volta no PGM e vai lá para o F5, F500. O F500, ele vai falar o que a minha entrada digital MI1 vai fazer. No caso aqui, eu quero que ele gire horário, ele já vem pré-configurado. MI1 para giro horário, MI2 para giro anti-horário, certo? Então, aqui já está em 1, eu não vou mexer. O F501, que é a nossa MI2, ela já está como anti-horário, também não tem por que eu mexer nela. Já a minha F502, que é a nossa entrada MI3, que está em 0, não está atribuído, eu quero que ela seja o Coast to Stop. Esse Coast to Stop que seria essa parada sem carga, tá? Aqui no nosso caso aqui seria o valor 8, então vem aqui e jogo ele para 8, certo? Configurado isso, agora eu preciso configurar também o acionamento do meu freio, que é a minha saída digital a relé. É o meu grupo F6. Eu posso voltar aqui, entrar no grupo F6 e aí nós vamos encontrar qual que é o parâmetro correto para ele. No caso, o parâmetro F600 ele é a saída HDO, né, de alta velocidade, é uma digital, e a F602 que é o nosso relézinho de saída. Então vamos lá, F602, Enter. Aqui ele está como Fault Output, ou seja, uma saída de falha. Caso ele apresente uma falha, ele fecharia esse contatinho para avisar que tem alguma falha acontecendo. No nosso caso, eu quero que ele acione junto com a partida do motor, então eu vou ter esse valor aqui para 1, que é Inverter is Running. Então, quando o inversor começar a rodar, ele desacopla o freio, que já está feita a ligação aqui para que ele possa estar desacoplando, e aí ele entra em funcionamento. Isso daqui já é o suficiente para a gente ver o nosso motor funcionando, tá? E por fim, vamos configurar também a parada de emergência, que é o Coast to Stop, que nós configuramos a entrada digital MI3 para a parada de emergência. Então nós vamos vir aqui no grupo F1 novamente, Enter, que é o parâmetro F110, que é o modo de parada. Aqui ele está com uma parada por desaceleração, tá? Vamos colocar ele em 1, que aí ele desconecta o torque e deixa ele parar pela inércia. Como nós temos o motofreio, né, o sistema de freio, ele vai travar o freio também e vai fazer a parada dele. Enter, está salvo. Agora sim nós podemos colocar o nosso inversor para rodar. Antes eu quero mostrar para vocês também as funções da nossa telinha IHM, tá? Se você reparar, você tem um LED indicador da função que ele está aqui, se é Hertz, né, frequência, ampere, tensão. Se eu conjugar os dois primeiros LEDs, eu tenho RPM estimada, e também se eu conjugar os dois últimos do ampere da corrente e da tensão, eu tenho a porcentagem de carga estimada. Como? Alterando aqui nesse botão de voltar, ó. Então aqui eu tenho a minha tensão no barramento, né, de corrente contínua, eu tenho a frequência. Na hora que eu colocar ele para rodar, inicialmente, aciona aqui, ele desacopla o freio e já magnetiza o estator, a frequência está em 0 Hz. Então eu venho aqui e já vou acelerando o sistema. Ele partiu e já começa a me mostrar aqui a frequência no painel digital dele. Vamos. Olha que motorzinho silencioso, gente. Muito bom, né? Isso é Mototech. Vamos lá. Aqui eu consigo alterar a informação do meu display. Eu estou monitorando a frequência em Hertz. Se eu apertar o botão de voltar, eu consigo alterar ele para a tensão do barramento de corrente contínua. Consigo monitorar a tensão de saída que está indo para o meu motor. Eu consigo monitorar a corrente nominal, né? Depois eu conjugando duas funções, né, que seria a frequência e a corrente, eu tenho a RPM estimada, com base naquela informada na plaqueta do motor, e também a carga estimada no meu motor. Minha frequência novamente, vamos acelerar ele mais um pouquinho até os 120 Hz para ver nosso motorzinho decolar. Então esse é o funcionamento. William, quero fazer a parada. Foi feita uma parada instantânea, porque o meu inversor ele desacopla o torque, desacopla a tensão, a alimentação do sistema, e o meu freio já atua. Então esse é um exemplo de parada de emergência, tá? Eu posso voltar aqui, ele já vai voltar e vai esperar um comando para que eu possa estar fazendo novamente essa partida. Zero o meu comando e faço novamente a partida. Ele libera o freio e já acelera dentro do tempo até a frequência que estava antes, voltando no seu processo. Vamos deixar em 120 Hz, eu vou fazer a reversão desse cara, tá? Vamos dizer que ele parou e eu preciso fazer a reversão. E aí eu consigo reverter o sentido de giro. Novamente, eu vou soltar, ele vai fazer a parada brusca. E aí tá funcionando. Mas William, eu gostaria que ele fizesse uma rampa de desaceleração.
Não tem problema, a gente volta no parâmetro 10 e vamos jogar ele de volta para 0, que ele vai fazer uma rampa de desaceleração. Feito isso, eu dou o Enter, volto de novo lá e eu consigo fazer nossa rampa de desaceleração acontecer. Partimos. E quando eu soltar aqui, ele desacelera e faz a parada. O emergência ele vai continuar fazendo a parada brusca, tá? Também para minha reversão. Hz, soltei o botão, ele desacelera e para. Então ficou atribuído as duas funções, a parada por rampa, a parada de emergência caso precise e também o controle de reversão. Então, por hoje é só, agradeço a atenção de vocês que viram o vídeo, também peço que curtam, compartilhem com o máximo de pessoas que precisem conhecer um pouco mais do nosso inversor ou que precisem fazer uma parametrização com comando externo e se inscrevam no nosso canal para estar acompanhando as novidades, os produtos novos que a TecnoRed Group está lançando no mercado e também para verificar os novos tipos de parametrização que nós vamos lançar para vocês.